Olá, meu nome é Tatiane Lau, eu sou treinadora de vida e eu vou contar para vocês o que me aconteceu nessas últimas 3 semanas. Eu trabalho muito com os nossos estados emocionais. O meu core business, aquilo que eu considero o coração do meu trabalho, da minha carreira, do meu negócio, é justamente a inteligência emocional. E eu vivi um grande paradoxo com as minhas próprias emoções nesses últimos dias. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Mas antes de contar a minha história e explicar como o autoconhecimento me salvou, me curou desses estados emocionais de ansiedade, tristeza, de agonia, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe com seus amigos, para que você se inscreva no meu canal, me dê aquela força, porque eu tô começando no YouTube aqui agora e tô muito empolgada com tudo isso. E não esqueça também de ativar o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber esse conteúdo de pronto. Combinado? Bom, vamos lá, que eu tô doida para contar a minha história para vocês. Eu vou explicar para vocês como o autoconhecimento e a autoconsciência me salvaram de estados emocionais que estavam esgotando toda a minha energia física e mental. Desde quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano lá em 2018, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não posso ensinar, eu não posso treinar pessoas sem que eu implemente esses conhecimentos e ferramentas na minha própria vida. E de forma paulatina eu fui pegando cada área da minha vida e transformando segundo aquilo que eu aprendi nos meus treinamentos, nos meus cursos. E de pouco a pouco eu fui desenvolvendo de fato cada área da minha vida, área financeira, área profissional, área pessoal, o equilíbrio emocional, que sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, também os meus relacionamentos, que era uma área um pouquinho complicada. Eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo como esse paranauê da vida funcionava, para que assim eu conseguisse ensinar, para que eu conseguisse transmitir esse conhecimento e essa energia para os meus clientes, para os meus coaches e para os meus alunos. E assim eu venho fazendo há quase 3 anos, me desenvolvendo e transbordando e emanando esse conhecimento para as pessoas que estão junto comigo. E daí o que aconteceu? Quando essa pandemia começou, eu estava me sentindo muito forte, muito preparada para lidar com ela, visto que eu já trabalhava em home office e considerava que a minha inteligência emocional tinha chegado no nível bem bacana. E de fato chegou. Mas o que acontece? A gente não tem como prever como as nossas emoções vão funcionar na linha do tempo, porque os acontecimentos, eles são previsíveis, são imprevisíveis. Quando a gente começou com essa pandemia lá em março, eu acreditei que ela fosse durar uns 2 ou 3 meses no máximo. E de repente eu me vi há 5 meses trancada dentro de casa. O que eu achava uma coisa boa, que era trabalhar em home office, começou a ser um peso. Porque como eu trabalho dentro de casa, como mesmo quando a cidade está toda aberta, eu estou sempre dentro de casa, eu comecei a fazer as mesmas coisas todos os dias, a conviver com o mesmo ciclo de pessoas todos os dias. E as pessoas que eu convivo são incríveis, são maravilhosas, mas é um número muito limitado. Eu só vi os meus clientes e os meus amigos pela webcam, ou se não por videochamada ou pelo celular. E eu fui começando a perceber que essa falta de convívio social estava mexendo com a minha cabeça. E, inclusive, dentro de um dos cursos que eu estruturei, eu dediquei um módulo ao estudo do isolamento social no nosso cérebro, e ele é extremamente prejudicial. Quando uma pessoa se isola socialmente por qualquer motivo, sim, tem uma forte tendência a essa pessoa desenvolver depressão, tristeza, ansiedade, ataques de pânico. Isso é orgânico. E eu comecei a perceber que eu estava começando a me sentir uma pessoa triste. E, gente, eu não sou assim. Quem me conhece sabe que eu tenho uma energia, que eu tenho uma vontade de viver, que eu tenho uma gana. Eu gosto de falar que eu tenho um brilho no olho, porque eu realmente tenho. Eu gosto de viver, viver me dá tesão. E há mais ou menos um mês atrás, 3 semanas atrás, eu tava começando a perceber que eu tava perdendo esse tesão pela vida. Eu tava perdendo o tesão pela minha rotina, eu tava perdendo o tesão pelas minhas atividades profissionais, que é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Tava com a rotina um pouquinho bagunçada e desestruturada, então eu pensei, não, eu vou começar a organizar minha rotina de forma disciplinada, de modo a elevar os meus estados emocionais. Assim eu fiz, comecei a acordar muito mais cedo, voltei a treinar, porque eu passei um período sem treinar, melhorei a minha alimentação
e melhorei os meus estados emocionais. Mas mesmo assim, eu ainda estava me sentindo muito carregada e muito pesada. E eu sabia exatamente por que era que estava acontecendo isso com a minha cabeça e com os meus sentimentos. Era o isolamento social. Só que daí eu comecei a viver outro paradoxo. Eu acredito que é um paradoxo que muita gente esteja vivendo nesse momento. Eu precisava sair um pouquinho da minha casa, eu precisava sair um pouquinho da minha rotina, eu precisava respirar outros ares. De acordo com a minha configuração, com a minha programação, com o meu estilo de vida, viajar para mim é essencial. Quando eu viajo, eu me encontro, eu me renovo, eu me reconecto com quem de fato eu sou. Eu preciso dessas pequenas pausas durante o ano para conseguir respirar novamente, me reenergizar e tomar fôlego para voar no meu trabalho, na minha vida, na maternidade, nas minhas amizades, na minha família. Eu sou movida a isso. Eu preciso desses períodos de renovação e dentro da quarentena eu tive muito poucos. Eu não tive, na verdade, nenhum período de renovação. E eu tava sentindo essa necessidade, mas eu pensei, meu Deus, como é que eu vou viajar no meio de uma pandemia? Como é que eu vou fazer? Eu tô buscando ser um exemplo dentro das minhas mídias sociais de responsabilidade, de respeito ao que está acontecendo com o mundo. Mas e eu? Eu comecei a me questionar como é que eu posso ser exemplo de alguma coisa se eu estou me sentindo infeliz, se eu estou me sentindo presa. Gente, a liberdade para mim é um dos maiores valores de vida. E eu não tô dizendo que isso é certo ou errado, ou que tem que ser pra você. Não, pra mim, eu me conheço e sei que você quer me matar, você quer cortar meus pulsos, é tirar minha liberdade, é amarrar uma bolinha de ferro na minha canela. E era isso que estava acontecendo. As circunstâncias estavam me fazendo eu me sentir numa gaiola dentro da minha própria casa. E eu precisava bater as minhas asas. Mas como fazer isso com responsabilidade? Comecei a matutar. Foi então que eu conversei com alguns amigos de São Paulo. Eles falaram, me contaram como as coisas estavam funcionando lá, estavam um pouco mais flexíveis. Pesquisei passagem de avião, tinha passagem de avião. Eu ia pegar uma carona com a minha irmã. E daí eu falei, não, eu vou viajar sim. Não sei como é que vai ser, eu não sei como é que eu vou me comportar nas minhas redes sociais, porque vocês sabem, eu sou muito constante, eu tô aqui na internet todo santo dia. E falei assim, não vou deixar pra pensar nisso na hora. Talvez eu não fale nada, talvez eu suma por uma semana, talvez eu viaje e não conte pra ninguém onde eu estou. Mas assim, a cabeça funcionando igual um furacão, igual um redemoinho. E até então eu não sabia o que eu ia fazer. E como eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sei como é que vocês funcionam, mas eu, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu tô diante de um paradoxo, diante de um desafio, eu travo, eu meio que bloqueio. Então eu já tava começando a ficar um pouco ausente das redes sociais, porque eu tava sentindo que eu tava enganando as pessoas que me seguem, que me curtem, que me acompanham. Eu falei, gente, eu não tô contando isso pra elas, eu tô sentindo que eu tô enganando elas. Então eu tava cada vez mais recolhida. Mas resolvi viajar, porque antes dessa preocupação com as pessoas aqui da internet, eu estava preocupada comigo, com a minha saúde mental e emocional. Então eu fui. E meus amores, foi a melhor coisa que eu fiz em toda minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz desde quando essa pandemia começou. No momento exato, no tempo exato, da forma exata, não podia ser antes, não podia ser depois. Eu confio muito no fluxo universal e eu fui exatamente para onde eu precisava ir, na hora que eu precisava ir e do jeito que eu precisava ir. Quando eu cheguei a São Paulo, eu aluguei um flat maravilhoso. Tô tranquila financeiramente, fiz as minhas continhas, vi que dava, aluguei um flat maravilhoso, um arranha-céu lá em São Paulo que tinha uma vista incrível do meu quarto, da cama do meu quarto, um janelão maravilhoso, comprei bons vinhos, pedi boas comidas, fui num barzinho lá com toda a responsabilidade, todo mundo bonitinho de máscarazinha, tomando seus drinkzinhos, me diverti, dormi tarde, acordei tarde e só de ter saído daqui de Barreira, só de ter entrado no carro e ido até Brasília pegar o voo, eu já tava me sentindo um foguete. Quando eu voltei, eu tava me sentindo uma espaçonave, um trem assim de outro mundo, de felicidade, de produtividade. E eu resolvi abrir
Isso quando eu cheguei a São Paulo, eu contei que eu tava viajando, né, nas redes sociais, e eu recebi tanta... Olha como a gente se equivoca. Eu imaginei que eu fosse ser julgada, porque eu já fui julgada por algumas atitudes minhas durante a quarentena. E ao invés das pessoas me julgarem, muito pelo contrário, todas, mas foi todas, 100%, me deram total apoio para eu realmente estar tirando aqueles dias para descansar, para me desconectar de toda essa loucura que a gente está vivendo e me reconectar novamente comigo. Eu recebi apoio, eu recebi força, eu recebi elogios, eu recebi tanta energia positiva que eu acredito que se eu soubesse que ia ser tão maravilhoso, talvez eu tivesse até ido um pouquinho antes, talvez eu tivesse me destravado um pouquinho mais. Mas eu acredito, como eu falei, que tudo acontece na hora certa. E fui, me diverti, me renovei e fiz as coisas que eu amava e não tive compromisso, não tive responsabilidade com nada. Fui só eu durante o tempo em que eu saí de Barreiras e depois voltei. Em Brasília, em São Paulo, com os meus amigos, com a minha família. Foram dias incríveis e maravilhosos e que eu precisava, era uma questão de necessidade. Eu até comentei sobre isso nos stories do Instagram, que eu sabia que eu não precisava, por exemplo, de um psicólogo. Eu sabia que eu não precisava de um psiquiatra. O meu autoconhecimento me fazia perceber que essa minha angústia e essa minha ansiedade, elas estavam vindo da falta de renovação física, mental, espiritual, emocional. E eu sabia que essa renovação, a única coisa que me daria era uma pequena viagem. Eu sabia exatamente o que eu estava sentindo, eu sabia exatamente da onde estava vindo e eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para me livrar daqueles sentimentos que estavam me matando. E eu fiquei muito emocionada positivamente durante essa viagem. Eu tive vários insights. É como se a minha criatividade e a minha inspiração tivessem voltado para mim de súbito. Durante todos esses dias eu anotei muita coisa, eu recebi proposta de cliente para fazer negócio, gente. No final de semana, no domingo, tinha cliente me ligando: Tati, vamos começar tal e tal projeto, bota seu preço, eu quero começar semana que vem. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Eu tô há 2 semanas toda desorientada profissionalmente, sem um foco que seria muito importante nesse período, e de repente tem cliente me ligando e pedindo para fechar negócio comigo em pleno domingo. Então foram muitas revelações internas e externas durante esse período. E eu só consegui viver tudo isso, gente. Eu só consegui estar aqui hoje falando com vocês com essa energia surpreendente que eu tô sentindo, que parece um vulcão saindo de dentro de mim, porque eu me conheço demais. Porque eu conheço as minhas emoções, porque eu conheço os meus padrões de pensamento. Eu consegui identificar cada padrão de pensamento que estava me fazendo sentir cada emoção negativa, indesejada e que estava me causando todos os dias uma tristeza, uma falta de graça pela vida, que era algo assim que eu não reconhecia como sentimentos e pensamentos que faziam parte de mim. Mas todas essas percepções, todos esses insights, eles só são possíveis quando a gente mergulha muito fundo na gente. Não tem como a gente ter uma percepção rasa e saber exatamente o que a gente está sentindo, exatamente da onde está vindo esse sentimento e o que exatamente a gente precisa fazer, qual presentinho que a gente precisa se dar para melhorar os nossos estados emocionais. Então esse vídeo é para contar a minha história dentro da pandemia, o que aconteceu nesse período de julho a agosto de 2020 e para fazer um apelo para vocês. Mergulhem muito fundo no que vocês realmente são. Descubra quais são as suas principais crenças em relação à vida, as suas principais crenças em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a vocês mesmos. Estudem, analisem, questionem os seus padrões mentais. Respirem fundo na hora que vocês estiverem sentindo, para vocês identificarem que sentimento é esse. Tem gente que tá se sentindo mal, mas sequer sabe identificar se aquilo ali é ansiedade, se é tristeza, se é medo, se é preocupação, se é pânico. Não sabe identificar. Não sabe o que é que tá causando. Eu não canso, eu canso de ouvir pessoas me falando: Tati, eu tô sentindo uma angústia, que eu não sei de onde é que vem. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um trabalho incrível, eu sou feliz, mas eu tenho uma angústia que eu não sei de onde vem.
Mas eu sei, meus amores. Eu não sei de onde tá vindo de dentro de você, mas eu sei, eu compreendo que sentimento é esse, porque eu senti esse desconforto existencial durante muitos anos da minha vida. E é um trabalho diário para que eu consiga sair desses padrões, porque os padrões que a gente construiu durante uma vida toda, eles continuam existindo, meus amores, e vão existir para sempre. Então, sempre que você se desconectar do autoconhecimento, se desconectar da sua essência, você vai cair novamente naqueles antigos padrões. E é nisso que a gente tem que trabalhar, porque o autoconhecimento é uma jornada eterna. Não é uma jornada que você começa hoje e daqui 1 ano, 2 anos você terminou. Não, porque você muda e que você tem que buscar se conhecer e se compreender a todo momento, a todo instante, durante toda a vida. Mas é um processo que vale muito a pena. Eu passei 1 mês me sentindo angustiada e ansiosa, eu sabia exatamente por quê. E hoje eu tô aqui dando um depoimento com todo o amor que eu tenho no meu coração, com toda a minha energia, com toda a minha felicidade, de todo o meu coração, para que vocês invistam nessa jornada linda que é o autoconhecimento e a autoconsciência. Se tem algo que vale a pena nessa vida é compreender quem você é, o que você está sentindo e o que você pode fazer para se sentir cada vez melhor. Entender, inclusive, quais são os hábitos e comportamentos dentro do seu dia a dia para que você possa conseguir elevar sua frequência quando for necessário. Eu, por exemplo, eu sabia os ajustes que eu tinha que fazer na minha rotina para eu conseguir aguentar os meus estados emocionais até o momento que eu ia conseguir fazer uma pequena viagem. Se eu não tivesse implementado esses pequenos hábitos, talvez eu teria surtado, talvez eu teria que tomar aí uns remedinhos para dormir, não sei. Mas com pequenos ajustes eu consegui me manter estável até o momento de conseguir fazer o que eu precisava fazer, que era sair um pouquinho da minha rotina. E esses hábitos, inclusive, meus amores, que eu implemento na minha rotina são hábitos universais. São hábitos que podem ser implementados em qualquer rotina, independente de quem você verdadeiramente seja. São hábitos que são cientificamente validados e que sim, elevam os nossos estados emocionais, os nossos estados vibracionais, fazem com que a gente se sinta melhor. E eu vou lançar esse desafio essa semana para que, assim como eu, você consiga se manter estável, elevar os seus níveis de bem-estar, para a gente conseguir lidar com tudo isso de uma maneira muito mais leve até o momento em que a gente vai conseguir realmente se libertar, voltar a ser quem a gente era antes da pandemia, ou talvez, quem sabe, descobrir um novo eu e viver alinhado com essa nova pessoa aí que você vai se tornar depois de todo esse desafio, tá bom? Eu espero que o conteúdo tenha feito sentido pra vocês. Eu tô aqui abrindo meu coração com todo o amor que eu tenho. Eu espero que vocês estejam sentindo aí esse amor, porque tá sendo emanado, tá sendo doado pra vocês, porque tá transbordando de mim, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês consigam implementar, se conhecer e implementar novos hábitos que melhorem os estados emocionais de vocês. E assim que eu lançar o desafio, para que você também se sinta melhor, você vai ficar sabendo. E eu quero que você comente aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você vai implementar esses novos hábitos, se você está se sentindo ansioso. Depois que você implementar os hábitos, eu também quero que você comente como é que você está se sentindo depois da implementação. Gente, uma semaninha implementando esses hábitos que eu vou trazer aqui para vocês é suficiente para que você, já comece a sentir a sua respiração fluindo com mais facilidade, tá bom? É um compromisso que eu faço com você. Se não funcionar pra você, se você fizer tudo direitinho e não funcionar, eu quero que você venha aqui me contar, porque eu vou achar tudo isso aqui muito estranho. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.